numa manhã fria de janeiro, em Washington, necessariamente no metrô de Washington, um jovem senhor, não sei se eu posso dizer assim, com um bonezinho, chegou com seu violino, ficou num canto assim dessa estação, num horário de pico, e por 45 minutos, mais ou menos, ele ficou tocando 6 peças de Bach. Janine, que é profissional da música, deve saber o quão complexo é. Só de ouvir eu sei que é. Se eu tivesse estudado, acho que eu ia saber mais ainda. Esse é um vídeo. Isso tem no YouTube, já faz alguns anos e é muito interessante. E aí ele com um bonezinho tocando com o seu violino, 45 minutos, as peças de Bach. Mais ou menos, a reportagem diz que 1.100 pessoas passaram ali naquele momento na estação, passaram por ele. Um homem de meia idade mais ou menos parou, olhou, só diminuiu os passos, mas continuou andando, talvez atrasado para algo. Uma mulher deixou $1 para ele ali. Um garoto de 3 anos foi o mais animado de tudo. Geralmente criança sempre é mais animado, né? A gente fica, a gente está atrasado já para ir para a escola. A criança de 3 anos parou, admirou, sorriu, olhou, falou, muito bom, tá, tchau. 20 pessoas deram algum dinheiro para ele. 6 pessoas pararam para ver o que estava acontecendo. Quando ele terminou de tocar, ninguém percebeu, ninguém notou, ninguém aplaudiu, ninguém reconheceu que, na verdade, você tinha ali um dos músicos mais talentosos da história dessa música clássica. O seu nome, vou tentar acertar, porque eu chamo ele de alguma coisa, mas é algo mais ou menos assim, Joshua Bell. Eu fiquei treinando muito para falar esse nome, tá? Eu estava treinando ali atrás, perguntei para a Tuane, Joshua Bell. Algo mais ou menos assim, na versão brasileirada que eu sou. Ele estava tocando num violino de mais ou menos 3,5 milhões de dólares e ele era ultra famoso. O que é muito interessante é que 2 dias antes ele esgotou todos os ingressos de um teatro tocando a mesma coisa e que cada ingresso custava cerca de $100. Isso, na verdade, parece uma narrativa estranha, mas era um experimento da Washington Post. E eles diziam assim, em um ambiente comum, nós percebemos a beleza? Num ambiente onde a gente vai vivendo rotineiro, a gente consegue enxergar a beleza daquilo que está ao nosso redor? Será que num ambiente comum a gente enxerga a beleza e a profundidade? A gente é sensível naquilo que às vezes é até feito dentro de um contexto tedioso? Eu achei muito interessante isso. Porque quando você começa a pesquisar sobre o TED, aqui que vem um grande problema para a sua conversa de terapia dessa semana, tem um outro mano que tem um nome que eu não vou tentar falar, que nem em inglês eu consigo, imagina polonês. Mas é um mano que escreveu sobre TED. Alguém conhece? Já leu algum livro dele? Ellen, você que também é da psicologia com criança, alguma coisa assim? Não, tomara que não seja mentira, então. Ele escreveu um livro sobre tédio. Ele é um pesquisador, na verdade, da Universidade de Varsóvia, na Polônia. E ele escreveu um artigo, depois escreveu um livro sobre tédio e as suas tipologias, numa versão brasileirada minha. E é interessante, porque ele trabalha uma ideia de tédio, não no sentido de falta do que fazer. Sabe? Às vezes tédio é quando você não tem muito o que fazer. Ele trabalha essa perspectiva do tédio no sentido de que você tem coisas para fazer, mas assim, você não tem um sentimento ou você não é inundado por sentido, por conexão e por propósito. Então, assim, para você ter uma ideia, e aqui que vem algo que eu quero trazer para você, ele meio que separou quatro formas de tédio. Olha só que coisa interessante. Primeiro você tem o tédio como traço. É aquela experiência do tédio de você ser um tédio, sabe? Eu não sei se eu sou mais ou menos assim. Às vezes eu acho que eu sou, mas às vezes parece que não. Mas não sei. Não me interessa o que eu sou agora. É o tédio como um modo de ser. Geralmente gente assim não consegue ficar muito tempo em algo. Não consegue ter algo profundo, enraizado. Porque está ali, mas daqui a pouco, cara, mudou a rota completamente. Então, esse é o primeiro tipo, o tédio como um traço. Ele também diz que tem o tédio como um estado.
que são momentos, fases, sabe? Que você está meio entediado ou tem essa experiência do tédio, mas logo passa. Ele também diz que tem o tédio, que é o tédio reativo. É uma experiência com o tédio, onde você tem uma reação emocional por algum estímulo específico. Isso aqui, de certa forma, está muito de mão dada com o Schopenhauer, que é um cara muito legal, apesar de ser muito obscuro para mim, por isso que eu me identifico, mas não vem ao caso agora. Mas ele diz assim que a vida ela é mais ou menos um pêndulo entre o desejo e o tédio, né? Você deseja, 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 aí você alcança, e aí você começa a viver essa experiência de que quanto mais você tem aquilo que você desejou, mais você vai se desiludindo. Grosseiramente eu estou explicando isso para você, tá? E aí você começa a viver um tédio. Então, isso é muito interessante. O tédio reativo, mais ou menos, é isso. Você deseja e quando você conquista, você fala, é só isso? E aí você entra no espiral do desespero, da depressão profunda, coisas assim. Mas ele também diz que você tem o tédio apático, que é aquele tédio que você sente e que é tão entedioso que você nem sente, você é indiferente a tudo. Então, esse talvez seja um grau um pouco mais profundo, porque você tem isso e você... tá tudo bem, você aceita e vive, se baseia, se fundamenta em cima disso. O que eu acho interessante dentro dessa coisa que eu estou trazendo para você é que, assim, por que o tédio ele aparece mesmo quando você tem muita coisa para fazer ou a gente é vivido dentro de um contexto de muita coisa? E dentro dessa lista de quando você começa a entrar e pesquisar sobre isso, você vai perceber, por exemplo, que uma das coisas do porquê o tédio aparece é porque, às vezes, você não sente um porquê de fazer aquilo. Isso é muito pensado assim hoje em dia nos lugares de trabalho, meio corporativo, de que às vezes as pessoas só dizem como fazer, mas elas não dizem por que fazer. Eu sou um crítico do hospital, porque no hospital eles só querem que as pessoas façam direito, mas eles nunca ensinam do porquê fazer. Tomara que ninguém ouça, aliás, essa coisa que eu acabei de falar aqui. Se puder cortar lá, mas eu falo na cara deles, não tem problema, eu já estou assim lá. Sou pastor e eu sou o Malaquias na vida do hospital. Da liderança, pelo menos. Você não tem um significado. Por que eu faço isso? Então, às vezes é isso, uma da falta do tédio, dessa experiência do tédio, é porque você não sente um propósito, você não se sente naquilo, não tem um significado do porquê eu faço aquilo. Às vezes também são por conta dessa conexão ausente, essa ação isolada. Você tem prazer em algumas coisas, mas algumas coisas você fala, não, eu não consigo me conectar a isso, não consigo me perceber nisso. Às vezes também é por excesso de estímulos superficiais. É difícil hoje você ser duradouro em algo que sempre nos convida a ser muito rápido nas coisas. Né? Nessa cultura da agilidade, da rapidez, é difícil ter coisa profunda. Isso é muito comum dentro do nosso tempo. Às vezes também é por falta de um desafio real. Você está acomodado. Então você está se sentindo entediado, mas o cômodo às vezes é um bom lugar para se estar. Mas também ele diz que uma das coisas que acontece é que o tédio ele surge porque existe um desalinhamento entre dons, interesses e tarefa. Ou seja, você está em algo, mas a sua alma não está naquilo ali. O que você sente que é para você fazer, você não está naquele lugar. Então, você está, mas só você está. Você não está por inteiro naquilo. E o último, às vezes é por cansaço espiritual ou emocional. Você faz, você está... mas a verdade é que você está seco, você não tem mais prazer. Então, aquilo ali, cara, é legal, mas assim, é bater o ponto. É bater o ponto, então ele não enche tanto você. Então, quando eu olhei para isso tudo essa semana, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que saber qual o meu grau de suporte do tédio. Porque a gente sempre questiona, né? Será que eu tenho esses graus de alguma coisa? E eu fiquei me perguntando... por que o tédio é um problema para nós? Ou por que deveria ser um problema para nós? Afinal, essa é a nossa temática. Porque dentro dessa perspectiva, o tédio, ele diz respeito ao que a gente valoriza ou não. Você sente tédio por algo que às vezes você não valoriza muito como deveria valorizar. E aí que o tédio ele começa a se tornar um lugar onde você... não vê importância, você não tem impressão, você não tem uma expectativa, propósito, não é significativo, mas é algo frio, é algo sofrido e às vezes até mesmo é algo a ser suportado. Então o tédio, de alguma maneira, ele tira de nós a beleza real e profunda daquilo que nos envolve.
E é por isso que a tendência natural é você e eu passarmos pelo metrô, que aqui não tem, mas figuradamente, cheio de beleza, mas a gente às vezes prefere pagar um ingresso de $100 para ver uma coisa num teatro. Então é esse lugar que eu quero entrar com vocês hoje, porque para mim, Malaquias, o texto que a gente leu, é um texto que vai falar sobre tédio. Mas não um tédio de não perceber algo ali fora. É um tédio de se relacionar com Deus de uma maneira que Deus fala assim, cara, vocês não estão bem, eu estou aqui também preferindo que vocês não tivessem aí. Vamos chegar num lugar juntos nessa noite? E o que me deixa mais angustiado nesse texto é que esse é um texto que ele não vai convidar a gente para sair desse lugar, mas ele, na verdade, vai dizer, continuem nesse lugar, mas reconsiderem como vocês estão nesse lugar. Continuem na mesma coisa, mas com um novo olhar. Eu tenho agonia com isso. Porque parece que às vezes a gente tem que sair para ter uma coisa nova. E esse texto não. Ele diz, vocês estão aí. E vocês vão continuar aí, mas com um olhar diferente. Porque o nosso texto vai falar sobre um povo, um serviço de sacerdotes, de realidade de culto, que para mim se enquadrou nos 4 tipos de tédios ali. Os 4 foram quebrados e a tendência natural, a má notícia nessa noite, é que você e eu também quebramos o nosso tédio quando se trata da nossa relação com Deus. Então, só reforçando ou relembrando você, Malaquias é o último texto registrado bíblico que a gente tem do Antigo Testamento. Então, o pessoal aqui, eles retornaram de um exílio que eles passaram anos, e eles estão de volta à terra da promessa, ou eles estão agora vivendo na Jerusalém reconstruída. As pessoas sempre conversam, discutem sobre quanto tempo passou desde a reforma de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, depois Ageu, Zacarias, essa galera e tal. Mas geralmente a gente diz que assim, é uns 100 anos, mais ou menos depois da reconstrução de Jerusalém. E o que é muito interessante a gente pensar aqui, porque todo tédio ele tem uma explicação. Às vezes a gente ser relaxado, às vezes tem uma relação, um porquê do que nós fazemos mal como fazemos. E aqui o que acontece? Esse povo é um povo que sempre vai vivendo à base de promessa. Se você pega o Antigo Testamento, sempre tem promessa. Sempre tem a promessa do libertador, sempre tem essa promessa do Messias, do ungido de Deus que ia sentar no trono de Davi, governar, toda essa coisa. Então sempre tem essa expectativa. Sempre também tem a expectativa do templo. Do Antigo Testamento, o pessoal se reunia dentro de um templo, né? Que era esse lugar onde representava a habitação de Deus com o homem. Então isso é muito importante, muito simbólico. Aqui hoje não é assim, a gente não vê o templo, o prédio como sagrado. Não nesse sentido igual o templo, porque hoje, Atos 2... 1 Coríntios, capítulo 3, depois o 6 diz que nós somos o templo, nós somos habitados pelo próprio Deus. Deus não habita de uma maneira literal no prédio, ele habita em nós. Então, quando a gente se reúne, esse lugar se torna esse lugar sagrado. Mas lá, não, ainda não. Lá era o templo, esse lugar, essa figura assim. O Senhor habita, essa é a casa de Deus. Tanto que tinha dezenas de utensílios e todo um ritual fantástico para você entender que cada coisinha simbolizava algo muito profundo de Deus, da maneira do povo se relacionar com Deus. Você tinha essa nação de Israel, que era uma nação escolhida pelo próprio Deus. E para mim, talvez o que interessa aqui, que é a linha onde eu vou entrar nessa noite, é que tem uma coisa que frustrou muito esse povo. Porque assim, quando você conhece um pouquinho da história bíblica, quando o Salomão ele constrói o templo, que não é de Salomão, mas o templo do Senhor, assim que é terminado o templo, se você conhece essa narrativa, ela chega a ser até um pouco angustiante, de tanta ênfase que é dada à glória do Senhor. Ela entra no templo e assim, ela invade tudo e todos. É um negócio, cara, é sinistro de você ver. A narrativa bíblica falando sobre a glória do Senhor enchendo o templo assim, fumaça. Cara, deve ter sido um negócio apavorante para quem é um pouco mais tranquilo igual eu. Mas assim, é o Senhor, então a gente aceita e está junto. E aí o que aconteceu? O templo foi destruído lá atrás, e agora, nesse período, o pessoal reconstruiu o templo.
O problema é que esse templo de agora, ele é bem diferente do templo de Salomão. Ao ponto de que quando ele estava sendo reconstruído, algumas pessoas olharam para esse templo e começaram a chorar de desespero. Dizendo assim, cara, essa é a coisa mais horrorosa que eu vi na minha vida. Tipo, literalmente isso. As pessoas que conheciam o primeiro templo olharam para esse novo templo e disseram, é horrível. E o pessoal novo, trabalhando e reconstruindo. Tá, mas aí tudo bem, os conflitos acontecem entre a antiga geração, uma nova geração. E aí terminaram o templo. Chegou o dia de você consagrar o templo do Senhor. O texto bíblico vai dizer nesse período que não houve uma glória do Senhor invadindo esse lugar, tomando todo mundo e todo mundo ficou maravilhado. O texto bíblico vai dizer que o pessoal ficou feliz. Literalmente. Todo mundo ficou feliz. Gente, assim, vem comigo. Se você tem uma experiência lá atrás de um templo construído, da glória do Senhor invadindo e tomando todo mundo, você fala assim, a régua ficou lá em cima. Só feliz? Se eu fosse aqui junto com o Malaquias, eu ia falar assim, cara, já era. Deus olhou para a gente e falou assim, não, isso aqui já não faz mais sentido. Eu acho que Deus ficou tão decepcionado com a gente que Deus olha para a gente agora e fala assim, eu vou dar o resto do meu resto, da minha glória, só para vocês continuarem aí, porque vocês falharam muito comigo. Então, quando o Senhor entra nessa história, o que me parece acontecer é que o pessoal se frustrou porque Deus não agiu como eles achavam que Deus deveria agir. Só que ao mesmo tempo que tem essa glória, cadê o ungido? O templo, cara, é isso aqui, depois o Herodes lá na frente vai até ajudar a melhorar, mas agora assim tá triste, o povo ainda é cativo de um outro povo. Então tá todo mundo desanimado, porque eles olham vivendo, sabe aquela coisa da expectativa? A gente não tá onde a gente tá. Então a gente vai empurrando com a barriga, na expectativa de dias melhores, como diria a música. O problema é que para Deus não tem essa coisa do, não, espera chegar lá. O problema é que você já tem que estar fazendo o seu melhor, mesmo na espera. Mesmo no tempo que talvez não é o tempo que você queria, mas vai tocando a coisa. E é aí que entra o nosso problema. Porque eles são humanos igual a gente. Já que Deus só trouxe alegria e não trouxe uma glória, cara, vamos adaptar o nosso sistema de culto. Não era para trazer animal defeituoso? Entrega o animal defeituoso para ser sacrificado. Não era para trazer o animal com mancha? Entrega com mancha. Não tem animal, vou roubar um animal e vou oferecer ao Senhor. Então perceba, eles não se corrompem num sentido assim, vamos abandonar a casa do Senhor. Eles estavam lá, mas eles estavam sem o coração certo para estar lá. E aí que aqui eu já começo a ficar desanimado. Porque a gente está aqui. E eu fico perguntando, será que o nosso coração está certo nesse lugar? Porque assim, está tudo bem você passar pelo cômodo do tédio. Está tudo bem, está tudo bem. Mas você não pode fazer com que esse cômodo se torne a tua casa como eles estavam fazendo. Você não pode reduzir a tua vida, o que Deus exige de você, a tua obediência, e achar que está tudo bem, porque a régua de Deus sempre está lá no alto, independente de você estar felizão ou não. Independente de você estar vivendo o melhor tempo ou não. Então o Senhor envia um profeta com uma mensagem dizendo assim, olha, eu amo vocês, mas vocês não correspondem a esse amor. E se eu estivesse lá, eu diria, mas também, Senhor, o Senhor não está fazendo o que a gente esperava. Aí o Senhor olharia para mim e dizia, mas isso é problema seu, porque você está esperando algo seu e a minha maneira de agir é outra. E é por isso que por 7 vezes o texto vai dizer o quê? Que Deus se refere a si como o Senhor dos... Vamos ver se decorou. Enfaticamente eu li. 7 vezes o texto vai dizer Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque o Senhor está numa guerra com o seu povo. Mas é uma guerra de um Deus... Ai, Deus, muito cuidado eu vou dizer isso, tá? Não corte essa parte, Doug, nem ninguém. É um Deus que está sofrendo por amor, tá? Assim, mas dentro desse contexto você vai entender isso. Num contexto do lado seria muito estranho dizer isso. Mas é um Deus que está em guerra porque está dizendo, eu amo vocês, mas vocês não me amam. Então o nosso texto, ele basicamente vai falar 3 coisas que é o que eu quero compartilhar com vocês. A natureza do tédio, por que a gente fica entediado? Por quê? E ele basicamente vai dizer assim, a gente fica entediado porque a gente se cansa de Deus e a gente abandona Deus.
Aí você vai ter dois efeitos do tédio que acontece, porque assim, você sente, então você vai fazer algo, e você faz algo, e no nosso caso vai entregar o pior, e aí Deus vai olhar para eles e vai dizer, cara, eu também estou entediado com a adoração de vocês, vamos fechar? Entrega a chave lá pro dono, e deixa quieto isso aí, porque tá chato, tá chato. Sobe aqui, nem sobe, tá ruim, para, melhor fechar o templo. Ah, se eu pudesse fechar o templo, quase, né, na primeira pessoa. E a última coisa, que é a solução para o tédio. Que aí é onde a gente vai chegar com a boa notícia. Então vamos lá, vou começar só agora em 23 minutos. O texto então vai dizer assim, essa é a natureza do tédio espiritual, o desprezo a Deus. Olha só o ponto de como começa. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Normal, o filho honra, o servo serve. No entanto, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, quem? Sacerdotes, vocês desprezam o meu nome. Talvez você não faça muita ideia do que é um sacerdote. Deixa eu te resumir em 5 pontos rápidos. O sacerdote no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também, ele oferecia sacrifícios de animais e oferta de cereais. Você chegava lá no culto com uma pombinha, porque a pombinha ela ia derramar o sangue em seu favor. Tá? Resumidamente é isso. Depois vocês briguem para decifrar isso lá no grupo de você de conexão. Então, primeira coisa era isso, era oferecer sacrifícios. O sacerdote pegava o animal, oferecia, ó Deus, que esse sangue derramado sobre esse altar nos purifique de todo mal, sim, beleza, tal. Também o sacerdote, ele cuidava do altar e do santuário. Ele mantinha o fogo aceso, o incenso, o pão da proposição, a limpeza dos utensílios. Ele era cuidadoso nisso. Mas também ele ensinava a Torá. Ele ensinava a lei. Ele instruía o povo na lei do Senhor. O que o Senhor exigia na sua lei, da maneira como a gente deveria viver. Mas ele também fala sobre... Uma das funções era discernir a pureza e a impureza. Por exemplo, uma pessoa que talvez estava sendo leprosa, se tornando leprosa, ou havia sido contagiada, ela não ia no médico, ela ia no sacerdote, porque o sacerdote dizia, Ih, cara, você está com lepra, vai lá para o Vale dos Leprosos. Então ele tinha essa função de contaminações, ofertas defeituosas, ele era esse cara cuidadoso também nessa pureza. Mas também ele representava o povo diante de Deus. Ele era essa figura que dizia, Senhor, traga a tua bênção sobre nós. Tal. Aí espalhava pelo povo. São 5 coisas básicas, mas para mim o que é interessante é que no nosso texto, oferecer sacrifícios santos, eles estavam o quê? Oferecendo sacrifícios impuros. Era para ser um exemplo de santidade, mas eles estavam indiferentes a Deus. Era para ensinar a lei, mas eles reduziram a lei, adaptaram a lei àquilo que eles precisavam ou achavam que era necessário para o momento. Era para eles honrar o nome do Senhor, profanavam o nome do Senhor. Era para guiar o povo em adoração. Eles estavam alimentando um formalismo religioso vazio. Por isso que o texto ele já começa dizendo, sacerdotes, essa palavra é para vocês. E é por isso que um comentarista reformador, já que foi dia da reforma, né, Cacá, para não passar tão em branco da Calvary, parecer que a gente não gosta, mas o João Calvino, quando ele começa um comentário sobre Malaquias, ele diz assim, Deus reprova primeiro os sacerdotes, porque o pecado deles é o pecado de muitos. Isso aqui é maravilhoso, porque o Calvino, talvez ele quis dizer o seguinte, quando o altar está doente, o povo adoece junto. O altar de uma igreja é um referencial muito bom para você saber a saúde espiritual daquela igreja. Geralmente, a saúde de uma comunidade ela nunca vai ultrapassar a saúde espiritual dos seus líderes. Se os líderes são saudáveis, a igreja vai ser saudável. Grosseiramente falando, porque existem exceções. A grande verdade é que o Senhor já começa com uma palavra para eles, porque ele está dizendo assim, olha, não existe nenhum homem que, por mais santo que pareça, ou cargo que exerça, está fora do alcance da tentação. Os sacerdotes estão corrompidos. E o que é mais triste é que, geralmente, a queda de um líder, ela sempre corrói e ela inunda a igreja. Ou aqueles que estão ali sobre o seu cuidado. Por isso que o Tim Keller ele diz assim, que líderes espirituais não são supercrentes, mas grandes necessitados da graça. O evangelho não os exime da queda, é os que mantenham em pé.
Isso aqui é maravilhoso. Ah, já sei o suficiente. Não. O que te mantém em pé não é saber, é depender da graça de Deus. E como diria o meu pai espiritual, que não faz ideia quem eu sou, Paul Tripp, ele diz assim, o púlpito é o lugar onde a graça deve ser mais visível, porque é dali que o pecador fala aos pecadores sobre um Salvador. Sempre assertivo, além do seu bigode e sua roupa maravilhosa. Por isso que o texto vai dizer, todo momento, o meu nome é desprezado. Além do Senhor dos Exércitos, o texto também fala sobre o meu nome ser desprezado. E aqui que tem algo muito, muito triste. Porque quando ele diz, olha, o pai, ele é honrado pelo seu filho, essa honra é sobre atribuir um peso, sabe? O filho olha para o pai e ele sente um peso de tipo, cara, que massa. Assim, normalmente falando, sem as exceções. E vocês olham para mim e não sentem nada, não existe um peso, não existe... Não sei, parece que eu não existo para vocês. E quando ele diz, o servo também é o seu temor, não há valor algum. Eu não sinto essa paixão, esse amor, esse cuidado, esse zelo, e eu também não sinto valor. Então ele está dizendo, veja só, vocês olham para mim e vocês simplesmente não... Vocês falam sobre mim, vocês sacrificam a mim, mas o problema é que vocês não me amam e vocês me abandonaram. Isso daqui para mim é muito forte, porque o amor de Deus, ele não ignora o nosso pecado, apesar de nós sermos amados por ele. E tristemente, nunca ele vai ignorar o nosso pecado. Nunca. E eu gosto muito de João porque... Não, gosto muito de João não, esse comentário foi um pouco mentiroso. O primeiro João que a gente fez essa série, não que eu não goste, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não é o meu favorito. Talvez esteja no último, na lista da Bíblia. Mas está tudo bem. Mas aquela partezinha que ele diz, se a gente diz que não tem pecado, a gente está mentindo, é maravilhoso. Porque você fala assim, ai, que bom, João, saber que assim a gente é pecador, né? Mas ele diz, mas não se acostume com ele. Porque assim... Se você se acostumar com ele, você perdeu a ideia. Você é pecador, mas não se esqueça disso, que você tem que continuar lutando contra ele. E aí que é onde esse povo entrou, porque eles olham para Deus com desprezo, e o grande problema não é do culto, assim, usando essa linguagem de culto, de lá, trazendo para cá, tal. Veja que o problema do culto entediado não é que a liturgia era fraca, que as músicas eram fracas, que a oração é fraca, a mensagem é fraca, que a estética do culto é fraca. Não é sobre isso. Perceba que o culto ele era entediante porque eles tinham uma visão muito pobre de Deus. E isso é o que faz a diferença. Essa visão pobre, essa visão minúscula, porque Deus foi reduzido a uma rotina. Hoje é o dia de sacrificar um animal. Deixa eu ver qual é o pior animal que eu tenho aqui para sacrificar. Era exatamente isso que eles faziam. E pior do que isso, quando o Senhor vem e diz isso, eles ainda perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? De que maneira? Assim, não faz sentido nenhum você estar dizendo isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Tem uma coisa muito assustadora em pensar de nós nos familiarizarmos com as coisas de Deus. Porque a familiaridade ela pode produzir sempre duas coisas, intimidade ou desprezo. E assim, a gente sempre está entre a cruz e a espada. Não sei se é nesse sentido essa referência, mas a gente sempre vai vivendo essa coisa de que a gente às vezes vai entrando tanto nessa rotina das coisas que a gente tem na igreja que a gente vai se esquecendo do que realmente, o porquê que nós fazemos o que fazemos. E aí que a gente talvez não diga de que maneira temos desprezado o teu nome, porque geralmente a gente não ouve Deus dizendo assim, cara, você está muito errado. Mas é muito interessante perceber a falta de sensibilidade que esse povo tem. Porque eles estão vivendo tudo isso o contrário, e ao mesmo tempo o Senhor vem e diz para eles, eles dizem, não, a gente não está percebendo isso. E o grande problema disso tudo é que a gente vai entrando nesse caminho do automático,
que vai se tornando entediante, até que a gente chega a duvidar do amor de Deus por nós. E o próximo passo de duvidar do amor é a gente começar a desprezar esse Deus, se alienar a esse Deus. E o pior de tudo é que a gente experimenta isso, mas a gente continua vindo aqui. E isso não é para te desencorajar a estar aqui. Mas esse não é um bom lugar para habitar a tua alma. Existe um lugar de cuidado, existe um lugar de sentir-se amado. Porque veja que Deus ele define e reescreve o seu relacionamento conosco a partir do amor. Foi tão massa semana passada quando o Doug começa essa série, porque o Senhor poderia começar com os 2 pés no peito de todo mundo, e ele começa dizendo que, cara, eu amo vocês, eu escolhi vocês, vocês não são os mais bonitos, os mais belos, os mais numerosos, mas eu simplesmente olhei e falei assim, vou amar esse povo. O Senhor já começa com esse amor. E o Senhor estava nesse relacionamento, mas eles não estavam nesse relacionamento. Por quê? Porque eles começaram a desprezar o Senhor. E aí eu pergunto para você, aonde que você está nesse lugar? Se você se sente um pouquinho entediado aqui, você talvez está habitando nessa tenda do tédio com as coisas de Deus, eu quero lembrar você que esse não é um bom lugar para você estar, porque você tem um Deus que chama você dizendo, não, vamos voltar a ser saudável no nosso relacionamento. Não é a falta de amor de Deus que te desvia, é você mesmo de não perceber isso. E talvez você não está percebendo porque pelos corredores da estação da vida, você não está vendo o belo violino sendo tocado, pelo próprio Deus chamando você para si. E às vezes você está pagando para ir no teatro $100 e é aqui nesse lugar onde as coisas acontecem também. Então não despreze o Senhor, eu lute contra isso pelo menos junto comigo. E aí, a segunda coisa que eu quero que você veja são os 2 efeitos do tédio espiritual. Primeiro é o desprezo humano e o desprezo divino. Veja só o verso 7 de novo, agora é humano, é o que a gente faz. Trazendo comida impura ao meu altar, porque o Senhor perguntou de que maneira, né? Eles perguntaram de que maneira a gente está te desrespeitando, te desprezando. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira. Cara, eu me vejo muito nisso aqui, estou tão cansado. E riem dela com desprezo. Aí não, né? Que aí também já está demais. Mas a gente faz isso também. Diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, oferecem sacrifício, devia eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta ao Senhor. E ainda tem o final, pergunta ao Senhor para te fazer refletir. Vocês me desprezam, me desonram. Como? Trazendo todo tipo de animal que era o resto pior que vocês têm. E às vezes até roubavam do vizinho para sacrificar. E ainda olham um para o outro e dizem, meu Deus, que canseira. E zombam desse lugar todo, de tudo isso. E qual que é o coração do negócio? Está tudo bem para vocês. Para vocês está tudo bem esse desprezo. Vocês continuam normal, fingindo que está tudo bem. E se você olha lá em Levítico, Deuteronômio, vários textos que eu tinha separado, mas que não cabe, toda vez que o Senhor vai falar sobre o sacrifício e o holocausto dos animais, ele diz, olha, um macho sem defeito, nada com defeito. E assim, resumidamente, por que que o Senhor queria sacrifícios de animais sem defeito algum? Porque o Senhor é perfeito. E o sacrifício deveria refletir a sua santidade. Então, o animal que você escolheria para sacrificar lá, e embora, graças a Deus que eu não vivo nesse tempo, que eu ia ter muita dó de matar um bichinho, era o melhor, você tinha que entregar um melhor, porque ele representava você e representava o Senhor. Mas o pessoal falou assim, não, mas peraí, se está tudo meia boca aqui, assim, essa interação de Deus, se a glória foi trocada por felicidade, o ungido não chega nunca, Israel sobre um domínio ainda de uma outra nação, mas, cara, se Deus faz meia boca, vamos fazer meia boca também. Então você consegue perceber o que eles estão fazendo? Mais uma vez eu enfatizo.
eles estão adaptando a adoração deles, não por quem Deus é e o que Deus exige, mas pela frustração deles. E essa é a verdade, a gente responde por aquilo que geralmente a gente sente, e isso é muito ruim, porque às vezes você não vai sentir nada. E você tem que lutar contra isso. Então, já que a glória do Senhor chegou perto nesse novo tempo, já que esse momento assim é próximo, vamos também chegar próximo na nossa maneira de adorar. Então eles começaram a achar que a adoração poderia ser feita do jeito deles. E o grande problema é que você está perto, mas não dentro, geralmente você se afasta. Estava lembrando essa semana da história de Ló. Quando Abraão e Ló se separam, o texto bíblico vai dizer que Ló escolhe, né? Porque o Abraão diz assim, ó, pode olhar a terra que você quiser e escolha para onde você quer ir, que eu vou do lado contrário. E é muito interessante porque o texto vai dizer que Ló, ele olha uma terra bem regada, perto de Sodoma, ele diz, eu vou morar ali. E aí o Abraão fala, então tá bom, vou por outro lado. E aí quando dá aquela famosa treta de Sodoma e Gomorra, o texto vai dizer o quê? Que Ló estava habitando ali dentro de Sodoma. Ele só escolheu o próximo, mas daqui a pouco ele estava dentro. Se não fosse o Senhor intervir, ele ia morrer junto com toda a galera lá. Não dá para a gente chegar perto de uma boa adoração. Ou a gente entrega tudo, ou a gente não entrega nada. Não dá para você adaptar a sua maneira de cultuar por aquilo que você está sentindo, no sentido malaquiano que a gente está vendo nesse texto, porque ou você acha que Deus vai se adaptar àquilo que você está entregando, ou você acha que o que você está fazendo é o melhor, e aí você talvez entrou nesse caminho desse povo de Israel que se perdeu, ou abaixou os padrões divinos. E aqui que está o grande problema, porque eles acham, não, que Deus reduza, que Deus se diminua e a gente cresça na nossa adoração, porque Deus tem que se ajeitar ao modelo que a gente está vivendo hoje. E para Deus não funciona assim. E pior do que isso era que não havia nenhuma contrição, né? Poxa vida, Deus, olha, eu só tenho um animal cego, vai esse mesmo. Não, eles faziam entregavam o pior e ainda diziam que canseira. E o que canseira, literalmente, sabe aquela suspirada pesada? Sabe quando está acontecendo uma coisa e você fala... Ai, que saco, cara. Vou na igreja de novo. Mais ou menos isso. Que tédio. E era isso que eles faziam. Mais uma vez a gente vai estar lá, oferecendo sacrifício. Um bom estudioso, ele diz assim, o formalismo é quando o altar está cheio, mas o coração está vazio. A gente às vezes enche esse lugar, mas a gente não está tão cheio como parecia ou deveria estar. E mais uma vez, o pecado aqui para mim, ele é assombroso. Porque eu acho que ninguém de fora olharia e diria assim, eu estou vendo o pessoal fazer errado. Quando Jesus entra no templo, no seu período de terra, de viver entre nós, ele chega e ele vê um monte de coisa errada, ele arranca o chicote e arrebenta com todo mundo lá. Mas era algo muito claro. Me parece que o que está acontecendo aqui é algo muito velado, assim, no sentido de que você tinha que ser atento para perceber. O que nos coloca mais ainda próximo desse texto. Porque a gente senta, sorri, bonitinho, perfumado, tudo penteado, mas como está o nosso coração? E aí o Senhor diz, maldito seja o enganador, no verso 14, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus sabe que Ele nunca vai exigir algo que a gente não conseguisse fazer, realizar. Então aqui Ele já deixa claro isso. Você tem o melhor, mas você está entregando o pior. E aí o Senhor olha e diz o quê? Olha o verso 8. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Pega o que você tem e entrega. É quase como se ele te dissesse assim, faça no teu trabalho exatamente o que você faz na igreja. E me diga se o seu chefe olhar para você e falar assim, você vai ser o funcionário do mês. Sei que é um resumo, uma ideia meio ridícula, mas ele está dizendo,
faça, entregue tudo que você tem, que você acredita, e a pessoas de fora que talvez são importantes para você, e me responda. Você acha que elas iam ficar felizes com o seu jeito de viver? E mais do que isso, verso 9, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Ofereçam um animal cheio de defeito. Você acha que eu vou aceitar isso? Você acha que eu vou perdoar vocês só pela metade? Porque não interessa, o perdão tem que ser completo. E aí no verso 10 você tem esses... É quase um grito desesperador de Deus dizendo: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos, não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Cara, isso aqui é muito pesado. Acho que esse é um dos textos mais pesados que tem na Bíblia. Porque o Senhor está dizendo: ah, se alguém fechasse esse templo, por que vocês estão reunidos aqui? Olha o tédio divino que Deus está presenciando aqui. Eu olho para isso, eu olho para o templo, eu olho para a adoração de vocês e assim, eu não aguento mais. É insuportável. Gente, imaginou ver um negócio desse? O culto que a gente se prepara, o pessoal chega mais cedo aqui para ensaiar, cantar de Natal, todo mundo vindo todo dia mais cedo aqui no domingo, quase morrendo agora na hora do culto, cansado. Chega no culto de Natal, o Senhor fala: era melhor não ter alugado. Não, pelo amor de Deus, a gente está fazendo o melhor. Deus, não diga isso, não trabalhe nessa perspectiva. É lógico que é muito diferente, mas às vezes o nosso coração ele se perde nessa jogada toda. E o Senhor olha e diz: era melhor que vocês não tivessem aqui. O Richard Baxter, que é um puritano meio doido, mas legal, ele diz assim: Deus é menos ofendido pela ausência de culto do que pela presença de um culto falso. Por isso que ele é puritano, ele só dá no meio da gente. Tem um livro dele chamado, não vou lembrar, mas é algo sobre o ser pastor, pastor aprovado. O pessoal mandava a gente ler no seminário. Ninguém lia, porque quando você começava a ler, você falava: eu vou desistir. Então é mais ou menos assim. Mas veja que o problema, então, nós nos cansamos de Deus e Deus se cansou de nós. Esse é o efeito do tédio. Esse é o efeito quando a gente vai passando pelas estações e muita coisa bela está sendo dita, várias vozes têm sido muito estimulantes e querem te levar para um lugar mais profundo e sagrado e sensível, mas você não está conseguindo ouvir pela correria dos dias e você só está batendo ponto e vida que segue. Isso não é bom nem para você e nem para Deus. Deus sofre com um tipo de adoração, um tipo de celebração pessoal que não é no lugar certo. Mas aí eu chego nesse minuto final dizendo: e qual que é a solução para o tédio que a gente sente? E aqui tem uma coisa muito massa. E você tem em 2 versos algo muito precioso, onde ele diz assim, verso 11: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Pois, verso 14, eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Eu acho sempre muito bom as respostas que Deus dá para algumas inquietações da nossa alma. Porque talvez você ia dizer assim, Deus poderia olhar e dizer assim: como resolver isso? Cara, coloca uma estética mais bonita, assim, cria alguns programas e tal, para talvez ser mais... E o Senhor, ele vai por um caminho que eu jamais ia imaginar. Ele vai para um caminho dizendo assim: vocês estão preocupados com o culto de vocês estão preocupados com o ungido, vocês estão preocupados com a nação, vocês estão preocupados com o povo, mas deixa eu colocar isso de uma maneira muito simples. Eu sou o Deus do universo. Vocês estão muito focados em vocês e achando que vocês são a última coisa que vai acontecer, mas vocês só são um meio. Do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso puro são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre nações. Verso 14, eu sou grande rei e o meu nome é temido entre as nações. O que o Senhor está dizendo aqui? Vocês me restringiram a um templo, mas na verdade a criação é o meu templo. Na linguagem de Hebreus, quando Jesus sobe e oferece esse sacrifício na cruz,
o texto de Hebreus vai dizer que o Senhor subiu no verdadeiro templo que era o céu, esse lugar da habitação de Deus. Mas o céu e terra não é separado, biblicamente falando. Então, o Senhor está dizendo, vocês estão olhando para, numa linguagem bem para hoje, vocês estão olhando para a igrejinha de vocês, mas eu sou o Senhor das ruas. Eu sou o Senhor do universo. E a minha glória está sendo derramada, as nações estão me adorando. Mas é curioso, porque quando você olha para esse tempo, eu sei que deveria ter casos de gente assim, vivendo isso nesse período de uma maneira muito isolada e que talvez a gente jamais imaginaria. Mas o que a gente tem aqui é uma coisa muito legal no Antigo Testamento, que existem algumas profecias que se chama, ou a gente chama de passado profético. Rodrigo, o que é isso? É que quando algumas profecias são dadas, elas são dadas de uma maneira tão certeira, certa, que vai acontecer, que elas são dadas como se já tivesse acontecido. De Isaías, um menino nos nasceu. Não, mas ele vai nascer 600 anos depois, mas o texto já fala como se ele tivesse nascido. Aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo, grande é o meu nome. É como se Deus dissesse, eu não consigo ver passado, presente e futuro, mas eu já vejo todo. E é nós que tentamos reduzir o Senhor no nosso aquário, do nosso tempo, desse mundinho que a gente vive e coloca as coisinhas, porque agora eu estou no aquário lá em casa, a água, a pedra, as flores. Mas isso aqui é pequeno, isso aqui é parte de algo. Você não pode reduzir Deus àquilo que você acha que Ele é e tem que ser. Porque é o nome do Senhor entre as nações. Então por isso que Ele diz, fechem as portas do templo, eu estou cansado das ofertas. Porque daqui a pouco já não vai ter mais necessidade do templo. Quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana, essa mulher diz, Jesus, onde a gente tem que adorar a Deus? Em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus diz o que para ela? Nenhum dos dois. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. As portas foram fechadas do templo. Não literalmente. Mas o Senhor ofereceu um sacrifício perfeito. Aquele que não tinha defeito, mancha, que não era aleijado, que não era cego. O macho perfeito. O próprio Cristo se ofereceu como um sacrifício. Que vai muito além do templo, dos sacrifícios, da etnia. Já não há grego, não há judeu, já não há homem, não há mulher, não há livre, não há escravo. Todos são agora abraçados pelo sacrifício que Cristo faz em nosso lugar. Então, Hebreus capítulo 9, 11 vai dizer que Jesus entrou uma vez por todas no lugar santo por meio do sangue, não de bodes, de touros, essas coisas que eram só uma sombra de perdão, para nos dar a redenção eterna. Então, aonde que eu quero chegar nesse lugar, nesse texto, nesse momento? Na verdade, esse texto, para mim, ele chega nesse lugar. Quando a gente ouve um texto como esse, a gente lê um texto como esse, parece que a primeira resposta que a gente tem que dizer é: era melhor ter ficado em casa. Eu me lembro que toda vez quando alguém ia ensinar o texto da oferta de Caim e Abel, quase dava para ouvir isso. Não venha mais para a igreja, porque se for para oferecer algo errado, vai dar ruim. E esse parece ser um texto que ele está dizendo isso. Não venha mais no culto. Mas não é sobre isso. Esse é um texto onde o Senhor está dizendo assim: os homens estão tentando me buscar. Os homens estão tentando me alcançar através do templo, do culto, dos sacrifícios. Mas a verdade é uma só. Por mais perfeito que possa ser o seu sacrifício, ele não vai chegar até mim como deveria chegar. Esse não é um texto, esse não é um ensino para você sair daqui dizendo assim: eu vou melhorar a minha maneira de adorar a Deus, a cultuar, a minha vida com Deus. Esse é um texto onde o Senhor está dizendo, não é sobre o que você faz, mas é eu vindo na direção de vocês dizendo, chega. Todo esse sacrifício era só uma sombra, porque vocês não têm que oferecer o sacrifício. Agora eu estou oferecendo o sacrifício do meu filho para morrer no lugar de vocês. Esse é o lugar, não é num templo, é nesse lugar estendido entre o céu e a terra, conectando toda a criação para dizer,
Venham todos oferecer um sacrifício de amor a esse Deus. A razão pela qual Cristo obedeceu, sangrou e morreu foi para acender essa paixão no nosso coração e dizer: Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que o Senhor fez por nós. Então, qual é o antídoto do tédio espiritual? Olhe para a cruz. Olhe para o Calvário. É lá que se encontra esse lugar. Eles não sabiam ainda. Hoje nós sabemos. E talvez você precise voltar para esse lugar. Talvez não é você encher a sua agenda de coisas novas. Não, vou fazer mais isso. Não é sobre fazer isso. É sobre o teu lugar. Você olhar na beleza daquilo que às vezes é rotineiro, ser lembrado daquilo que importa e perceber que o sacrifício da cruz de Cristo nos mostra o Senhor Deus sendo esse sumo sacerdote, expiando os nossos pecados e nos levando para esse lugar de contemplação. A gente não precisa mais oferecer nada. Ele já ofereceu tudo. Por isso que Tim Keller diz assim: o moralismo ele gera pessoas cansadas, ressentidas e autojustas. O evangelho gera pessoas maravilhadas. Porque esse é um texto que não é sobre o que a gente faz. Não é um texto para a gente melhorar. Mas é uma boa notícia do Evangelho que o Senhor nos ama. E esse amor já não é mais algo a ser, talvez, imaginado, como era para eles. Hoje nós olhamos o amor em forma de cruz, de ressurreição, do Filho de Deus sendo entregado por nós. Então não vá por esse caminho de melhorar. Eu odeio quando eu ouço isso. Eu vou melhorar. Não, não é só melhorar. É sobre você ter uma afeição tão grande por Cristo que até nos seus tédios você ainda não consegue se separar dele. E aí eu pergunto para vocês, em um ambiente comum, a gente percebe a beleza? Quando a gente chega nesse lugar, quando a gente se encontra com o Senhor na sua casa, onde quer que seja, você consegue perceber a beleza disso? Você consegue enxergar algo que é maravilhoso, o quanto isso tem que encher o nosso coração, ou às vezes a gente tem que pagar $100 para talvez encontrar com o Senhor num lugar muito mais especial que a gente pode fazer. Seja lá, seja aqui, seja no metrô, seja no teatro. Esse é um convite para a gente entregar tudo que a gente tem. Você sabe que tem uma história famosa de uma jovem bem convertida, bem novinha, convertida na África. E aí ela começou a frequentar um culto na sua igreja, na sua nova igreja local. E aí durante um culto chegou o momento das ofertas. E aí começou a passar um prato por todas as pessoas, e as pessoas tiravam do bolso uma oferta, colocavam ali a sua contribuição e ia passando. E ela começou a olhar, ela não sabia nada, recém-convertida, havia chegado agora na igreja, e foi chegando perto, ela falou: cara, eu não tenho nada aqui. E aí, na hora que chegou no lado dela, ela pegou o prato, ela colocou no chão, ela subiu em cima do prato e falou assim: Senhor, eu não tenho dinheiro algum, mas você pode ter tudo de mim. Eu acho que é esse lugar que Malaquias 1, do 6 ao 14, nos convida a estar. Senhor, não é sobre eu melhorar, é sobre o Senhor tomar tudo de mim. E eu quero convidar você nesse momento a isso. A entregar tudo que você tem, porque o sacrifício dele é perfeito. E a gente vai continuar entregando essas coisas malemar, tá? A gente às vezes vai entregar o nosso, a gente manco, com manchas, defeitos, até roubado. Mas é assim mesmo que a gente vai indo. E eu sei que o Senhor vai nos aperfeiçoando, porque aquele que começou a boa obra, num bichinho bem zoadinho, vai entregar a gente bem bonitão lá para a gente chegar no reino dos céus. Conforme a gente leu no começo desse culto, o Hebreus dizendo assim que o Senhor está nos preparando para sua segunda vinda. E eu quero convidar você para a gente orar nesse momento sobre isso.